Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com os pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhe: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vossas palavras são Espírito, são vida. Tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essas palavras de vida eterna serão as palavras que nós queremos que nos conduzam nesse momento de oração em que nós estamos diante do Deus vivo e verdadeiro. Escutamos na carta aos Hebreus: a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer faca de 2 gumes. Penetra até dividir a alma e o espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Não há nada que pode ocultar-se diante da palavra de Deus. Diante dessa palavra, toda a verdade aparece às claras. E é assim que eu gostaria que você se colocasse nesse momento, onde quer que esteja, diante dessa palavra que penetra o mais profundo da nossa alma, lá onde Deus habita, nessa intimidade em que ninguém mais pode entrar se nós não permitirmos o sacrário vivo da nossa consciência. É ali que nós somos totalmente transparentes, desnudos diante de Deus. Queremos colocar-nos em sua presença com toda a verdade. Mestre, o que é a verdade? Qual a nossa verdade? Não queremos, não é digno da nossa condição de homens, vivermos na mentira. A verdade, como diz o Senhor, é ela que nos liberta. E nós somos chamados a viver nessa liberdade plena dos filhos de Deus, a nos libertar de tudo aquilo que nos escraviza, nos coloca ainda aqui nesse mundo, presos, oprimidos, e queremos essa liberdade total do nosso espírito. Em meio a esse mundo de aparências em que a gente vive, no qual nós somos frequentemente convocados a transparecer aquilo que nós não somos. Quanta cobrança
para que nós transpareçamos aquilo que nós não somos. De todos os lados, nós nos sentimos quase que obrigados a dar uma resposta àquilo que as pessoas esperam de nós. Nesse mundo de tantas aparências, nós somos chamados a nos apresentar agora, aqui diante dessa palavra, com toda a nossa verdade. Isso significa que Deus nos chama agora a nos mostrar diante dele com todas as nossas qualidades e os nossos defeitos, com todos os nossos vícios e nossas virtudes. Não precisamos esconder nada de Deus, pois Ele, que é a palavra, sabe de todas as coisas. Meus irmãos, há uma coisa que nos aprisiona aqui nessa terra, e talvez aconteça também com tua vida, o que acontece na minha e de muitos aqui, que é essa preocupação com a aprovação dos demais. Aquilo que as pessoas esperam de nós, aquilo que as pessoas querem ver em nós. E nesse mundo, por tentar responder a todas as pessoas, aos anseios que elas têm acerca da nossa vida, nós frequentemente escravizados desse modo esquecemos aquilo que realmente importa. E o que realmente importa não é o que as pessoas pensam a nosso respeito, o juízo que elas fazem de nós, porque os juízos humanos são com frequência juízos equivocados. As pessoas não nos conhecem por inteiro. Como diz o ditado popular, elas não usam os nossos sapatos. Somente sabe da minha vida quem calça o meu sapato, quem vive o que eu vivo. E da tua vida a mesma coisa. As pessoas olham de fora, olham com o olhar que passa por um prisma do seu juízo, dos seus preconceitos. E, meus irmãos, nós somos o que somos diante de Deus. E isso deve nos bastar. O que as pessoas pensam a nosso respeito, isso pouca monta tem no dia do juízo final, porque não são essas pessoas que vão nos dizer para onde nós vamos, é o juízo de Deus, o juízo verdadeiro. É esse juízo que pode nos salvar ou nos condenar. Por isso, a única coisa que realmente importa na tua vida, na minha vida, é o que Deus pensa de mim, o que eu sou diante de Deus. Peçamos nesse momento a graça dessa libertação das amarras que nos prendem a tentar corresponder com aquilo que desejam de nós, uma libertação plena da alma, porque quando a gente adquire esse passo na nossa vida interior, meus irmãos, quanta liberdade! Não se preocupar com o que vão falar, não se preocupar com o que vão pensar. As palavras de Santa Teresinha, do Menino Jesus: eu sou o que eu sou diante de Deus, e isso me basta. Esse é o passo que nós somos chamados a dar, desprender-nos das opiniões, dos juízos alheios. E essa palavra, nós escutamos, é uma palavra viva e eficaz. O que isso significa? Significa que a palavra de Deus, no momento em que ela é proclamada, ela realiza aquilo que ela proclama. Nós não estamos aqui diante de uma palavra humana. Às vezes nós damos tão pouca importância à liturgia da palavra. Esse momento em que nós estamos ainda vivendo da Santa Missa, vocês sabem que a Santa Missa é dividida em dois grandes momentos: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Nesse primeiro momento, o nosso olhar se volta para a mesa da palavra. Por isso, propositalmente, eu quis fazer a pregação aqui nesse lugar, que é um lugar santo, que nós depositamos sobre esse lugar as páginas dos santos evangelhos, o coração da Escritura. E depois o nosso olhar se dirige para o centro, para o altar de Deus, onde vai acontecer o sacrifício que nos salva, a palavra de Deus que é proclamada e a palavra de Deus que é realizada. E assim como nós temos tanto zelo e adoração no momento da manifestação do mistério eucarístico, nós somos chamados a manifestar também o mesmo zelo quando a gente escuta a palavra de Deus e não desperdiçar nenhuma sequer dessas palavras de vida eterna. Cantamos no Salmo palavras de vida eterna. É essa palavra que tem o poder de penetrar o mais profundo da nossa alma e nos refazer e nos transformar em homens e mulheres novos,
A palavra de Deus é viva e eficaz. Você crê realmente nisso? Que essa palavra tem o poder de te transformar? De que nós não estamos diante de palavras humanas? Quando nós nos sentamos para ouvir a palavra de Deus, a gente não está ouvindo aqui uma narração de uma história que aconteceu há milhares de anos atrás, no caso do Antigo Testamento, há 2000 anos atrás, como nós vemos no Novo Testamento, os Santos Evangelhos, os textos do Novo Testamento, da segunda leitura. Não, meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra atual. Hoje se cumpre essa palavra da Escritura que acabamos de ouvir. Cada vez que essa palavra é proclamada, sobretudo na liturgia da Santa Missa, Deus está aqui realizando a sua obra de salvação em nosso meio. E muitas vezes a gente volta para casa do mesmo jeito, sem deixar que essa palavra transforme o nosso coração. Quantas vezes, espero que hoje não aconteça isso, a gente sai da missa sem sequer lembrar qual foi a palavra de Deus que nós escutamos, porque nos sentamos, nos dispersamos, e essas palavras que poderiam transformar a nossa vida por inteiro, como transformou a vida de tantos santos a palavra de Deus. Quantos santos entraram na igreja, ouviram a palavra de Deus e tiveram um giro completo na sua vida. Essas palavras que poderiam transformar a nossa existência por inteiro, entram por um ouvido e saem por outro. Quanto cuidado nós temos com a Eucaristia. Nós utilizamos na Santa Missa a patena, para que nenhum fragmento da hóstia santa caia no chão, um zelo, porque ali está o Senhor em seu corpo, sangue, alma e divindade. Nenhum só fragmento da hóstia santa pode ser desperdiçado. Melhor seria se perdêssemos uma parte do nosso corpo do que descartar um fragmento sequer da hóstia santíssima, porque ali está Deus por inteiro. E por que não manifestamos também um grande zelo com a palavra de Deus? E a gente desperdiça palavras que vêm e vão, sem transformar a nossa vida. Santo Agostinho dizia: tenho medo de que Cristo passe e eu o deixe passar. Tenho medo de que Ele passe aqui e eu nem perceba a sua presença. Jesus está passando aqui. Jesus está em nosso meio. A sua palavra está aqui presente. Ele está nos falando agora. Portanto, encare esse momento não como um momento de formação. Nós não estamos aqui ouvindo uma palestra. É um momento de oração. Portanto, o mais importante aqui não são as palavras do sacerdote, mas aquilo que Deus quer realizar na tua alma. Aproveita esse momento para que deixar com que essa palavra vá penetrando no mais profundo do teu ser e vai revelando a tua verdade. A tua verdade. Senhor, mostra-me a minha verdade. Mostra como eu estou, a situação da minha alma, o que eu preciso melhorar, o que é necessário arrancar da minha vida, o que é necessário acrescentar em meu ser. Mostra-me, Senhor, envia o teu Espírito, mostra-me a tua luz, a tua verdade. Revela-me, Senhor, a tua verdade, revela-me a minha verdade. Que eu te conheça e que eu me conheça. Que eu te conheça, Senhor, e me conheça. Vamos deixar então que essa palavra penetre o mais profundo do nosso ser, venha transformar a nossa vida. Hoje, a liturgia da igreja nos brinda com esse texto maravilhoso do Evangelho, em que se narra a vocação de São Mateus, de Levi, um dos 12 apóstolos. Jesus tinha acabado de curar o paralítico. Foi o Evangelho da Santa Missa de ontem, com o qual nós abrimos esse nosso acampamento. Nada é por acaso, tudo é providência. E a gente vai entender que a providência de Deus vai amarrando, inclusive, cada texto da Sagrada Escritura, para que a palavra de Deus vá tecendo em nós a sua obra. Ontem, o Evangelho no qual o Senhor, pela fé dos amigos daquele paralítico, cura o corpo e a alma daquele homem acamado. A fé dos amigos cura o paralítico. Que maravilha isso! A minha fé pode ser causa de salvação para outras pessoas.
Aqueles homens que não têm vergonha de absolutamente nada, não têm respeito humano, que não conseguindo chegar até Jesus, sobem pelo telhado. Imaginemos a cena, pode parecer até um pouco ridícula, né? Homens adultos subindo no telhado, amarrando a corda, puxando o paralítico. Talvez as pessoas ficassem ali olhando, mas o que eles estão fazendo? Eles não estão preocupados com o que vão falar, eles querem chegar até Jesus. O que vocês estão fazendo subindo no telhado, abrindo as telhas? Olha, o que vocês vão falar? Não me importa, eu quero chegar até o Senhor, eu preciso chegar até Ele. E depois desse esforço, um esforço que foi recompensado, aquelas palavras, né, de salvação, aquele homem foi curado dos seus pecados, os teus pecados estão perdoados. E para que as pessoas cresçam nas palavras de Jesus, levanta-te, toma a tua cama e anda. A palavra de Deus eficaz, ela realiza aquilo que ela proclama. Logo depois dessa cena, Jesus está saindo daquele local e se depara com outro homem, também cheio de pecados. São Mateus, Levi, era um publicano, ou seja, uma pessoa desprezada, tanto pelos judeus como pelos gentios. Prestava serviços ao Império Romano, cobrando impostos dos judeus. Portanto, considerado publicamente um pecador, desprezado pelo seu povo e pelo povo pagão. E aqui vai nos servir algumas palavras de uma homilia que o Papa Francisco fez, se eu não me engano, em 2017, na Casa Santa Marta, nas homilias que ele faz todas as manhãs na sua missa celebrada. E ali o Papa, no dia exatamente da festa de São Mateus, dia 21 de setembro, ele vai para a gente desvelando essa cena do Evangelho que teve um peso fundamental na sua vida. Afinal, o lema que o Santo Padre escolheu para o seu pontificado, já era o seu lema episcopal, foi justamente baseado na cena do Evangelho de São Mateus. Palavras de São Beda, o Venerável, um padre da igreja: miserando atque eligendo, olhando com compaixão, o escolheu. E o Papa comenta 3 partes dessa cena do Evangelho que eu gostaria que nós aproveitássemos agora para meditar e mergulhar mais profundamente nessa palavra que quer também revelar algo a cada um de nós. Estando para ir embora, Jesus encontrou um homem chamado Mateus. Onde estava aquele homem? Sentado no banco de impostos, portanto, realizando o seu trabalho. Jesus chama aquele homem nas circunstâncias ordinárias da sua vida. Quantas vezes nós desejaríamos que Deus se manifestasse de modo extraordinário, mas quando Jesus chega na nossa vida cotidiana, sem relâmpagos, sem trovões, sem arcanjos com asas maravilhosas, mas Jesus vem no trabalho de Mateus, no seu trabalho, no momento em que ele está ali realizando a sua atividade diária, tão intranscendente, é ali que Jesus chega, olha para ele e transforma aquela vida. Meus irmãos, Deus não precisa de muito, basta um olhar, uma palavra, e a vida daquele homem deu um giro por inteiro. Uma palavra pode transformar uma vida. Deus pode nos transformar com uma pregação. Deus pode transformar por uma pessoa que passa em nossa vida e poderia passar sem causar nenhuma espécie de mudança em nossa história. Tenho medo que Cristo passe e eu deixe passar em vão. Jesus está passando em nossa vida a todo momento e é necessário que nós abramos os nossos olhos para perceber a sua presença. Presença que se realiza em situações intranscendentes da nossa vida. Deixa de lado essa megalomania de esperar que Deus se manifeste com coisas grandes. O maior milagre que acontece na face da terra, o que vai acontecer daqui a pouco no altar, acontece de modo imperceptível diante dos olhos de toda uma multidão. Quem não tem fé olharia aqui e não veria nada extraordinário. Uma pessoa com roupas estranhas, um pedaço de pão, um pouco de vinho. O que era extraordinário? Gestos, rituais.
Mas para nós que temos fé e podemos enxergar aquilo que os nossos olhos não veem, o maior milagre da história da humanidade. Deus veio a essa nossa terra uma única vez pelo seio de Nossa Senhora e vem todos os dias pelas mãos do sacerdote. Que grande milagre, que evento extraordinário nós estamos vivendo. Não vivamos a Santa Missa como se fosse um evento qualquer dentre as nossas atividades, dentre os nossos momentos de oração. Estamos falando tanto hoje abundantemente sobre oração, sobre intimidade com Deus, e a missa não é só mais um item dentro da nossa lista de realizações na vida espiritual, na nossa oração. A missa é o mais importante, o mais extraordinário que nós podemos ter. Portanto, se podemos participar da missa presencialmente, meus irmãos, não deixemos essa graça passar. Nós assistimos missas pela TV, pelos meios de comunicação, porque muitas vezes estamos impedidos de poder participar presencialmente. Mas se a gente pode ficar na comodidade do nosso sofá, quando eu posso receber Jesus em meus lábios, como eu posso adorar o meu Senhor presencialmente, meus irmãos, é aqui que se manifesta o amor. Será que se você fosse encontrar com a pessoa amada, pudesse encontrá-la, você ficaria satisfeito simplesmente com uma videochamada? Não, por aqui está bom, não preciso enxergar não. Eu amo uma pessoa, estou há muito tempo sem vê-la, tenho a oportunidade de abraçar, de estar junto, mas não quero, vou ficar aqui no meu sofá e vou assistir por uma tela. Não, meus irmãos, quem ama quer tocar. Por isso que nos dói tanto esse momento. A gente está aqui, tantas pessoas que não se veem há tanto tempo, e a gente se encontra, nosso desejo de abraçar, de tocar, porque o ser humano precisa disso. Nós não somos anjos, não somos seres meramente espirituais, nós temos uma carne, nós temos um corpo e uma alma, e precisamos tocar, precisamos do abraço. E é por isso que Deus se fez sacramento, porque Ele sabe que nós precisávamos tocá-lo, experimentá-lo. Por isso a palavra se fez carne, para que nós pudéssemos senti-la, experimentá-la. E essa palavra se faz carne em cada missa, e se nós podemos tocar essa palavra na Santíssima Eucaristia, tê-la em nossos lábios, como se contentar com a presença virtual? Perdoe-me essa digressão, mas para que a gente pare para pensar um pouquinho, como anda o nosso amor? Você se contenta com missa virtual, podendo participar presencialmente? Repito, se não há outra opção, é o melhor que nós temos. Mas se há opção, ficar comodamente contemplando o meu Senhor por meio de uma tela, quando eu posso estar diante dele, do Deus vivo e verdadeiro, cada um de nós pense como anda o nosso amor a Jesus sacramentado. E vejam, Jesus, portanto, chega ali na vida de São Mateus, no meio do seu trabalho cotidiano. Mateus trabalhando na coletoria de impostos. E aqui o Papa se serve de um quadro muito bonito, que talvez você conheça, de Caravaggio, um quadro que está pendurado, grande, numa igreja de São Luís dos franceses, uma igreja que existe em Roma, e ali Caravaggio pinta a vocação de São Mateus. Se alguém tiver curiosidade, pode procurar depois na internet esse quadro magnífico, do qual nós podemos tirar muita coisa também para a nossa vida espiritual. E o Papa comenta, baseando-se nessa imagem pintada por Caravaggio, o olhar de São Mateus, um olhar desanimado, como que se ele tivesse um olho em Deus, em Jesus que chega, e o outro olho no dinheiro que está sobre a mesa, apegado ainda àquele dinheiro. Um semblante triste, carrancudo, mal-humorado, diz o Papa. O mau humor é típico da vida daquelas pessoas que estão longe de Deus, que é um sintoma de uma pessoa que está longe de Deus. Hoje a gente está falando tanto de intimidade divina, e que pelo fruto a gente conhece se tem intimidade ou não com Deus, que é um fruto para saber se a gente está longe de Deus. Esse fruto é necessariamente a tristeza e o mau humor. Se há tristeza e mau humor, o sintoma
é evidência clara de uma raiz. Estamos longe de Deus. Porque um fruto de uma alma unida a Deus é sempre a alegria, é fruto do Espírito. Uma alma alegre, um apóstolo feliz. Senhor, livra-nos dos santos de cara triste, livra-nos dos mal-humorados. Isso não é ser cristão. São Mateus está mal-humorado, ele triste, carrancudo, está longe de Jesus. O seu Deus é o dinheiro. E de repente, aquele olhar apegado cruza com o olhar misericordioso de Jesus. Olhar amoroso e misericordioso. Comenta o Papa, face a este olhar, eis que a resistência daquele homem que queria dinheiro faz com que ele se levante, vença a resistência e segue o Senhor. É o momento da luta entre a misericórdia e o pecado. É o momento que Deus chega na nossa vida e nos exige uma decisão. E nós ficamos nesse questionamento. Eu sei que eu preciso de Deus, Ele é a verdade plena, só Ele tem palavras de vida eterna, e ao mesmo tempo o meu apego ao pecado, as minhas misérias, a minha sensualidade, o meu orgulho, a minha falta de perdão, tudo isso a gente fica ainda lutando para não se desfazer. Eu preciso disso, eu preciso ainda de sentir esse prazer, eu preciso do meu eu preciso de dinheiro, eu preciso desses bens, dos meus planos, e ao mesmo tempo Jesus me pede para eu deixar tudo aquilo. É o momento do combate, que São Mateus também passa. E como entra o amor de Deus no coração daquele homem? Como o amor de Jesus pôde entrar no coração de São Mateus? O fato é que aquele homem se sabia pecador. Ele reconhecia que tinha pecado. E precisamente aquela consciência de ser pecador abriu a porta à misericórdia de Jesus. Esse Jesus que bate à nossa porta, que quer entrar nos atos sagrados da nossa intimidade. Esse Jesus precisa de um passo que todos nós necessariamente devemos dar para que ele possa entrar. E que passo é esse? O reconhecimento do nosso pecado, o reconhecimento da nossa miséria. Quem não se reconhece miserável, não se reconhece necessitado de um Salvador. Só acolhe Jesus quem sabe onde está se metendo, onde está afundando e fala: eu preciso ser salvo, eu preciso que alguém me liberte dessa miséria, porque eu sei onde eu posso chegar. E talvez essa consciência que muitos homens de nosso tempo não tenham, a consciência de que somos necessitados de alguém que nos liberte da nossa miséria. E aqui, a humildade de São Mateus permitiu com que a porta da sua alma se escancarasse para Jesus. Senhor, eu sou esse miserável, eu preciso desse olhar misericordioso, desse olhar que me salva e me redime. Meus irmãos, o reconhecimento do pecado é algo muito importante na vida de quem quer ser cristão. O reconhecimento da nossa condição. Sentir-se pecador, são palavras do Papa Francisco, é a primeira condição para receber este olhar de misericórdia. Sentir-se pecador. Sentir-se pecador não é fingir que somos pecadores, é o reconhecimento da nossa verdade. Como Santa Teresa de Ávila definia a verdade? A verdade, a humildade, ela identificava com a verdade. Humildade e verdade são intercambiáveis. A humildade é a verdade é a humildade. E a humildade é reconhecer que nós não somos nada, que nós não valemos nada, que nós temos muitas misérias. E esse reconhecimento da humildade, ele é a verdade acerca da nossa vida. Quem sou eu, Senhor, e quem és Tu? Perguntava-se São Francisco. Tu, o Altíssimo, Onipotente, e eu esse vermezinho, cheio de barro. É assim que nós somos. E quando a gente reconhece as nossas misérias, em vez da gente ficar prostrado, como poderíamos pensar, nós somos exaltados. Aqueles que se abaixam serão exaltados. É no momento em que nós reconhecemos o nosso nada, a nossa impotência, a nossa fraqueza, que a misericórdia de Deus penetra na nossa alma
e nos exalta e nos levanta. Padre, mas é uma graça sentir-se pecador? É uma graça sentir-se pecador, uma coisa tão, poderemos pensar, indigna? Diz o Papa Francisco, sim, porque significa sentir a verdade. Reconhecer-se pecador significa sentir a verdade. Não um pecado abstrato, pecador por isso, pecador por aquilo, comenta o Papa, mas pecado concreto, pecados concretos que todos nós temos. E todos nós temos tantos. Isso diz o Papa, hein? Nós podemos dizer isso também, e tantos pecados nós temos. A grande dificuldade que a gente tem de acolher a Deus está na dificuldade que todos nós temos por conta do nosso orgulho de reconhecer os nossos pecados. Já perceberam como é difícil para nós aproximar-nos do sacramento da confissão? A facilidade que a gente tem para pecar e a dificuldade que a gente tem de reconhecer as nossas misérias? Claro, porque não é fácil para ninguém abrir a nossa alma e revelar aquilo que há de mais feio em nós. Ninguém posta os seus defeitos, ninguém posta os seus pecados nas redes sociais. As fotos feias, o que a gente faz? A gente descarta ou guarda. Ninguém posta as fotos feias. Assim a gente faz com a nossa vida. Tudo que é feio, tudo que é horroroso, a gente deixa guardado, escondido. Só que enquanto a gente vai deixando isso escondido, isso vai minando a nossa vida por dentro. E o passo que a gente precisa dar é justamente colocar essa miséria para fora. Postar, não para as pessoas verem, mas sobretudo no sacramento da confissão. Postar as nossas imagens mais horríveis, as nossas imagens mais feias. É isso que a gente faz na confissão. Meus irmãos, nós não vamos para a confissão fazer entrevista de emprego. Na entrevista de emprego a gente vai falar todas as nossas qualidades. Quantos idiomas a gente fala, quantos cursos a gente fez isso, me pós-graduei naquilo, falo idioma tal, falo... Na confissão a gente não vai fazer isso. Eu rezo aquilo, eu sou aquilo outro. Isso não interessa. Na confissão a gente vai se ajoelhar diante de um homem que age na pessoa de Cristo e dizer aquilo que a gente gostaria que ninguém soubesse. As nossas misérias mais terríveis, mais humilhantes. E é nesse momento em que a nossa alma fica tão constrangida que a gente se depara com aquele olhar misericordioso de Jesus que nos levanta. Que maravilhoso tribunal é o tribunal da penitência, onde nós nos acusamos culpados e sempre encontramos a absolvição e o perdão de Deus. Meus irmãos, imagina que extraordinário. E a gente já sabe que vai ser perdoado, porque se há um verdadeiro arrependimento, sempre haverá o perdão de Deus. Imagina que extraordinário eu saber que quando eu disser, eu sou culpado, eu vou ouvir Jesus, eu sei que você é culpado, mas eu te perdoo. Quantas pessoas sofrem porque gostariam de confessar os seus pecados a outra pessoa, revelar a sua verdade, não conseguem e sofrem com aquilo porque sabem que se a outra pessoa conhecer a sua verdade, elas vão pagar duras penas por isso. Mas com Deus é diferente. Quando a gente reconhece a nossa verdade, o nosso nada, a nossa fraqueza, a gente encontra aquele abraço de um pai que nos diz, ninguém te condenou, eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. E aquele momento tão humilhante se transforma no momento da alegria. É essa alegria que São Mateus experimentou no mais profundo do seu coração. E é por isso que ele dá o segundo passo. Depois do momento do encontro que ele faz, uma grande festa. São Mateus convoca uma festa com seus amigos. E quem são os amigos de Mateus? Um bando de pecadores. Tudo da mesma laia de Mateus. Todos publicanos. É o momento, segundo o Papa Francisco, da festa. A festa que não pode faltar na vida cristã. A festa que é fruto da alegria. A festa da nossa fé. Um cristão, ele é festeiro por natureza. Porque Jesus causa em nós isso, a alegria. E essa alegria é efusiva, ela transborda. Queremos celebrar, queremos alegrar-nos com o Senhor. Ele me salvou. O olhar de Jesus me salvou e nós queremos convocar as pessoas para participarem da nossa alegria. É o que São Mateus faz. E vejam o que São Beda
comenta acerca dessa festa. E aconteceu que, estando ele em casa, muitos publicanos e pecadores vieram e puseram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. A conversão de um publicano deu a muitos publicanos e pecadores o exemplo da penitência e do perdão. Belo e verdadeiro prenúncio. Aquele que seria apóstolo e doutor dos povos, logo no primeiro encontro arrasta para si uma multidão de pecadores para a salvação. Assim inicia São Mateus o ofício de evangelizar desde os primeiros começos de sua fé, aquele que viria a realizar este ofício plenamente e com merecido progresso das virtudes. Contudo, se quisermos indagar pelo sentido mais profundo desse acontecimento, nós o entenderemos. A Mateus foi muito mais grato o banquete na casa do seu coração, preparado pela fé e pelo amor, do que o banquete terreno que ele ofereceu ao Senhor. Atesta-o aquele mesmo que diz, e atenção, aqui nós encontramos Jesus falando dentro desse nosso acampamento. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Aqui foi a maior festa da vida de São Mateus, a festa que Deus mesmo preparou no seu coração, quando ele acolheu Jesus em sua alma. E a festa exterior era só um reflexo dessa festa, grande festa que habitava o seu coração. Ali estava Jesus com ele. Aqui está a verdadeira festa. Se a gente faz uma festa exterior sem essa raiz interna, essa festa é postiça, como as máscaras que existem hoje em dia, as máscaras para esconder as dores que ninguém gostaria de mostrar. São muitas pessoas que festejam, que sorriem, que tiram muitas selfies maravilhosas para esconder as dores que trazem no seu peito. E aqui está a verdadeira festa, a festa que nasce de dentro para fora. Jesus antes veio festejar no coração de Mateus, e é por isso que ele faz uma festa externa. E é nesse momento, então, em que a misericórdia começa a se espalhar entre os demais. Que grande alegria, como a alegria que há no céu quando um só pecador se converte. Mas, claro, essa alegria incomoda. E já naquele momento há o período do escândalo. É a terceira parte da meditação do Papa Francisco. O encontro, a festa e o escândalo. Por que o escândalo? Porque aqueles judeus eram incapazes de imaginar como é que Jesus, se de fato é um verdadeiro profeta, pode sentar com aqueles pecadores, com aqueles homens desprezíveis. Ah, meus irmãos, assim é o modo de Jesus agir. Imagine se nós fôssemos fundar uma igreja, se nós fôssemos realizar uma empresa humana, certamente nós escolheríamos os melhores, as pessoas mais capacitadas. A lógica de Deus é muito diferente da nossa. Deus vem a essa nossa terra e escolhe a escória da humanidade para formar os seus discípulos. E é graças a esse, Senhor, a esse estranho mau gosto que o Senhor tem, que eu estou aqui e que você está aqui. Porque nós não temos mérito nenhum para estarmos sentados aqui nessa Santa Missa. É pura graça de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, a nossa vida já teria acabado há muito tempo. E eu preciso entender que esse olhar misericordioso que outrora o Senhor lançou sobre o olhar de Mateus, Ele lança constantemente sobre mim, tão necessitado do seu amor. A igreja, meus irmãos, é, como gosta de dizer o Papa Francisco, um grande hospital. Um hospital de pessoas doentes, de pessoas feridas. E é por isso que nós estamos aqui. Não é a casa dos perfeitos, é a casa daqueles que necessitam de um médico divino. Comenta Fulton Sheen, esse grande bispo estadunidense, que certa vez alguém disse, mas eu não vou para a igreja porque a igreja está cheia de hipócritas. Ele disse, mas pode vir porque tem lugar para mais um. Tem lugar para mais um hipócrita aqui, tem lugar para mais uma pessoa miserável. Sempre tem lugar na nossa casa. Nós não somos melhores que ninguém. Meus irmãos, se a gente pensar nisso,
Vamos recusar como uma grande tentação, porque a verdade é: eu sou necessitado desse médico divino, eu sou necessitado de um Salvador, eu sou pecador e necessito desse perdão para sobreviver. Ai de nós se não fosse esse olhar misericordioso. E como Jesus é capaz de olhar assim, e querer assim, e dar oportunidade a alguém assim, de ter uma vida nova? Qual o segredo desse olhar de Jesus? O segredo não é outro senão o seu amor, que vai até as últimas consequências. A dificuldade que nós temos de perdoar é, no fundo, uma manifestação da nossa dificuldade de amar. Aqui certamente tem muitos pais e mães, vocês com os filhos de vocês. Imagine se nós nos deparássemos com as pessoas como nos deparamos todos os dias, com ladrões, com corruptos, com assassinos. A gente olha e pode pensar: são pessoas desprezíveis. São pessoas desprezíveis que não deveriam nem sequer estar aqui em nosso meio. E nós ficamos postando que está cansado da humanidade, né? A humanidade isso, a humanidade aquilo, nós perdemos a caridade. Meus irmãos, nós estamos também no mesmo saco. Ou a gente acha que é a salvação da humanidade? A humanidade não é melhor porque eu faço parte desse grupo. Mas vejam só, quando nós olhamos assassinos, corruptos, pecadores, um pai e uma mãe dessas pessoas olha para essas pessoas e diz: é o meu filho. A gente diz: é um ladrão. Um pai ou uma mãe vai dizer: é o meu filho. Dá uma chance para o meu filho. Porque um pai ou uma mãe ama de verdade a sua prole. E é assim que Deus faz com a gente. Deus não nos olha como pecadores, miseráveis, terríveis. Deus olha para mim e fala: olha, ele não está vivendo nada bem, mas é o meu filho. E Deus não pode deixar de me amar, porque o amor não se contradiz. Nós podemos negá-lo, de São Paulo, e ele nos negará. Mas se nós lhe somos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode deixar de amar. E aqui está o segredo do coração de Deus: o amor. O amor que faz o Senhor enxergar por detrás da miséria, da fealdade humana, o seu Filho, alguém que Ele criou por amor desde toda a eternidade. E é aqui que nós precisamos também aprender com o nosso Senhor em ter um coração semelhante ao dele. Jesus, dá-me um coração semelhante ao teu. Como é difícil hoje a gente amar quem pensa diferente. As pessoas brigam por pensamentos políticos diferentes, por divergência de opiniões ideológicas, políticas, e são incapazes, às vezes, de enxergar naquela pessoa que discorda dela o seu amigo, e se odeiam, e amizades são rompidas, e famílias são desintegradas por causa de divergência de pensamento, quem dirá então por pecados maiores? Meus irmãos, qual o segredo para a gente fazer o movimento contrário? Aprender a enxergar por detrás de um pensamento diferente uma pessoa, um ser humano, por quem Jesus deu sua vida. É muito fácil a gente ter nossa rede social somente com as pessoas que concordam com a gente. Meus amigos são aqueles que concordam comigo, mas Jesus veio a essa nossa terra morrer por quem não concordava com Ele, por quem não era santo. E é esse amor de Deus que veio causar esse constrangimento no coração de São Mateus, um constrangimento santo de querer corresponder a tal amor. Porque Deus ama o pecador e chama o pecador à conversão. Esse passo nós não podemos esquecer. Chama o pecador à santidade. E o pecador que se sabe muito amado quer também corresponder com tal amor. Hoje nós olhamos para a nossa fraqueza e podemos ter a tentação de desanimar, de achar que o Evangelho não é para mim. E é o contrário. O Evangelho é para você que se reconhece necessitado da graça de Deus. É para você que não tem mérito algum. É para você que não consegue rezar como convém. É para você que repete os mesmos pecados e tenta lutar e se livrar e não consegue. E cai uma e outra vez. O Evangelho é para você. Termino com as palavras do literato francês Charles Péguy. Se necessitas de virgens, Senhor, se necessitas de valentes sob teu estandarte, aí estão Clara, Teresa, Domingos, Francisco, Inácio, aí estão Lourenço, Cecília. Mas se por acaso alguma vez precisares,
de um preguiçoso, de um medíocre, de um ou outro ignorante, de um orgulhoso, de um covarde, de um ingrato, de um impuro, de um homem cujo coração esteve fechado e cujo rosto foi duro. Aqui estou eu. Quando te faltarem os outros, a mim sempre me terás, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.